Olá, bom dia. Todo mundo sabe como a educação realizada nas escolas completa as vivências e o aprendizado que nossas crianças têm em família. A formação de um indivíduo pleno, consciente de seu papel no mundo, de sua importância social e econômica, direitos e deveres, passa pelo conhecimento que ele adquire e pelas experiências que ele vive ao longo da vida. Nosso programa é sobre gestão, você sabe, e hoje vamos falar sobre o que a gestão tem a ver com as escolas. Pois tem, gente, tudo a ver. É somente tendo uma gestão competente e bem estruturada nos bastidores da escola que os professores têm o suporte necessário para desenvolver os melhores métodos de ensino em sala de aula. No Gestão com Identidade de hoje, vamos te apresentar um case de grandes resultados no ensino público. A rede municipal da Prefeitura de Capivari, no interior de São Paulo, está vivendo um novo momento e colhendo resultados empolgantes a partir da adoção de uma nova metodologia de gestão aplicada em toda a rede de escolas municipais. Eu converso agora com o responsável por estas mudanças, o secretário municipal de Educação de Capivari, José Lucas de Moraes. José Lucas, seja muito bem-vindo ao programa. Obrigado por ter aceitado o nosso convite para estar aqui em Belo Horizonte. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço o convite. É um prazer imenso estar com vocês. É um prazer imenso falar sobre a educação, que é sobre vidas, né, de crianças e depois que se tornam adultos. É um prazer imenso falar sobre isso. Que bom, obrigada por ter vindo e temos muito o que conversar. José Lucas, antes de você se tornar secretário de Educação lá da Prefeitura de Capivari, você também foi secretário de Finanças, ali também na Secretaria. E também chegou a secretário de Governo, né? E eu quero entender se toda essa experiência contribuiu para te dar uma visão mais aprimorada desse processo que a gente sabe que é complexo da máquina pública. Não tenha dúvida que somou muito, mas o meu conhecimento na parte privada, ela é um somatório maior ainda para eu conseguir iniciar os objetivos que hoje o prefeito Vitor e o vice Bruno almejam na educação de Capivari. Acumulo as duas secretarias, né, de Finanças e Educação. Então eu acumulava a Secretaria de Finanças e Governo, as quais me deram uma visibilidade maior de como eu poderia ajudar lá na frente, quando eu assumi a Secretaria de Educação, o que eu poderia ajudar e contribuir numa questão administrativa aquela secretaria que havia essa necessidade. Porque conhecer toda essa movimentação dos bastidores da área pública te ajuda a saber em que portas bater, né, como fazer as parcerias, como dar andamento aos projetos. Sim, sem dúvida. O momento de estar na Secretaria de Governo, a gente tem contatos com entidades, com empresas, né? Secretaria de Finanças também, então nos permite levar essas parcerias à Secretaria de Educação, né? Que afinal nós estamos falando de políticas públicas, né? Não só da política em si, ela é pública, por isso nós precisamos dos parceiros, né? Articular é fundamental para tudo dar certo, né, José Lucas? Sem dúvida, a articulação é muito importante. E eu quero pensar um ponto que eu achei assim muito significativo na sua atuação na Secretaria de Finanças da Prefeitura de Capivari, que foi o fato de que logo que você chegou, você conseguiu aí fazer uma redução de 22 milhões de reais na dívida do município. Como é que você conseguiu isso em tão pouco tempo? Quando nós assumimos, a primeira coisa que o Vitor pediu é que fizéssemos a análise do que podia ser feito, né? Porque os credores já tinham entregues os produtos ou feito os serviços, era o direito deles receberem, né? Quando você entrega um trabalho ou um serviço, você tem o direito de receber. Nós fizemos uma contenção de gastos para que, após isso, gastar só o que fosse necessário para não parar o município em si. Renegociamos algumas dívidas. Algumas delas a gente teve um bom retorno de descontos de até 2 milhões de reais. Nas novas compras, nós negociamos com os fornecedores que pagaríamos parcelados os valores de compras, né, como às vezes algumas indústrias, empresas fazem, ou até nós próprios fazemos em casa, né, parcelamos em 10 vezes uma compra, foi o que nós fizemos na prefeitura. Assim, nós fomos criando um fluxo de caixa para que se pagasse o que tinha para trás e conseguisse movimentar a prefeitura. Que em 6 meses a gente conseguiu saldar essas dívidas, reabrir a UTI que estava 10 anos fechada na cidade, né? Um investimento muito alto do município, o prefeito Vitor muito arrojado em fazer isso, né? E outras coisas mais que nesses 3 anos que ele está à frente do governo lá, a Capivari está colhendo esses frutos. E a gente está conseguindo já traçar alguns objetivos no município, né? Algumas loucuras minhas, né? O prefeito Vitor e o vice Bruno, eles acreditam em mim e por isso que a gente está
traçado no objetivo principal aí na educação. Pois é, e essa sua relação de confiança com o prefeito Vitor Hugo, com certeza, te deu aí a força necessária para esse processo de profissionalização da gestão na Secretaria Municipal de Educação. Por onde que você começou esse projeto de mudança logo que assumiu? Quando eu cheguei na Secretaria, eu percebi que nós precisávamos de um choque de gestão administrativa, porque se nós não estamos administrando bem, o pedagógico não vai estar bem, né? Como eu trabalhei em indústria, nós temos a visão de que trabalhar com números, indicadores, processos, procedimentos, ele dá resultado, senão a indústria não iria utilizar, porque ela visa lucro. Então, nesse sentido, nós iniciamos lá atrás, no começo, na minha gestão em março de 22, em trazer esse olhar para a educação, porque o recurso da educação ele é melhor planejado, ele é melhor investido, né? E você citou aí, José Lucas, a importância dos indicadores, que são a base do processo de tomada de decisão profissional, né? Aquele que foge do improviso. E eu queria que você me desse exemplo de indicadores importantes, tanto do ponto de vista da gestão, aqueles que são usados pela sua equipe administrativa lá na Secretaria, mas também indicadores que nesse processo de gestão, eles mostram o desempenho da escola. Vamos começar pela escola. Eu falo muito para o meu pessoal que quando eu estudava, o meu professor de matemática, toda sexta-feira ele dava uma prova, né? Ele dava a matéria, na sexta ele terminava com prova. Porque no final de semana ele ia corrigir a prova, então na segunda e na terça-feira ele fazia a gestão da sala com o indicador dele próprio, quem estava bem e quem não estava, né? E nesse sentido eu falo para o meu pessoal que a gente precisa começar a trabalhar a gestão de sala, né? Os professores precisam fazer a gestão da própria sala, saber o que cada aluno está, onde ele está, qual caminho ele precisa para ele chegar no melhor dele. Com os indicadores você sabe a doença que você tem, então você usa o melhor remédio para tratar ela. É difícil quando você não tem números, o indicador e o índice, você não sabe, você toma qualquer remédio, que talvez lá na frente ele vá te atrapalhar, né? Uhum. Então, o desempenho dos estudantes em sala de aula é um indicador importante para o professor fazer a gestão ali do seu método de conteúdo e de ensino. E no caso da sua equipe lá na secretaria, que tipo de indicador que é relevante? Veja que o indicador da sala de aula ele é um indicador relevante para o meu pessoal da secretaria, para o meu pessoal que está comigo, né? Vamos falar assim todos os dias. Nós fizemos uma prova de fluência leitora do Estado de São Paulo. Em 15 dias o Estado de São Paulo devolveu os resultados. Antigamente os resultados eles vinham muito fechados e você não tinha como identificar. Nessa nova gestão eles já identificaram a sala, o aluno, o que ele errou, onde foi difícil a leitura dele. Então o professor consegue explodir na planilha e chegar no resultado que ele precisa e saber aonde ele precisa ajudar. E aonde que chega na minha secretaria? O meu pessoal lá consegue ajudar o professor num plano de ação para melhorar aquele aluno, porque, ao final de tudo, o protagonista da educação são os alunos, né? É isso mesmo, é esse o resultado que é o objetivo que todo mundo quer alcançar no final. José Lucas, a Carolina Mendes, que é a gerente do ACLA para esse projeto de consultoria que está sendo realizado na Secretaria Municipal de Capivari, me contou que foi muito empolgante trabalhar com você e sua equipe na elaboração do plano estratégico. Eu queria entender de você que oportunidades que você e sua equipe viram ao fazer essa reflexão. Quando eu cheguei, eu percebi que muitas coisas administrativas a gente poderia colocar. Introduzir para eles a análise de SWOT, a pirâmide de Maslow, né? O pessoal, mas não dá. E nesse sentido, lá atrás, quando nós começamos com gestão, o ACLA nos procurou, que foi onde a gente começou a conversar e o projeto vem dando certo, né? E onde nós analisamos estrategicamente o que era preciso. Iniciar o quê? Demonstrando às escolas que eles precisavam de indicadores, de planos de ação, para que nós começássemos a atingir o objetivo da educação, que é o quê? Ensinar melhor o aluno. Pois é, e dentro desse processo aí de construção do planejamento estratégico, eu sei que é meio senso comum as pessoas acharem que a organização, quando faz isso, só olha para dentro. Mas você e sua equipe olharam para fora, olharam para a comunidade ali de Capivari, que era tão aí precisada de ver uma melhora no ensino público. Que tipo de mudança que foi feita contemplando a comunidade? Eu costumo falar para o pessoal da minha equipe que eu sou um facilitador. Nessa questão do planejamento estratégico de trazer a comunidade, os alunos, os professores, ela é muito importante porque se nós percebermos no mundo hoje, antigamente a família tinha 80% da responsabilidade da educação dos seus filhos. E hoje ela alterou, 80% da escola e 20% da família. E não é. A família tem que estar sempre junto com as crianças, junto com seus filhos e junto com a escola.
E hoje a gente briga para quê? Que a comunidade esteja com a escola, que nossos diretores tragam a comunidade para a escola. A educação não constrói nada sozinho, ela só se constrói com políticas públicas, né? José Lucas, existe um processo de alfabetização mais rápida que está sendo impulsionado pelos governos federal e estadual. E eu quero saber de que maneira que isso muda a forma dos professores em Capivari trabalharem. Hoje eles chamam de alfabetização na idade certa, né? Eles lançaram o programa Compromisso da Alfabetização entre governo federal, estados e municípios. A minha equipe, nós lá, analisamos que ela é importante ser alfabetizada na idade certa, no padrão dela. Eu não posso forçar ela, hoje se fala no final do segundo ano ela tem que estar alfabetizada, mas tem aquela criança que ela tem um pouco mais de dificuldade. Então, você imagina que se eu forçar ela a se alfabetizar até o final do segundo ano, o quanto eu posso atrapalhar na questão psicológica dela. Para esse ano de 24, início, nós vamos investir na educação infantil. Por quê? Nós identificamos que as crianças de maior vulnerabilidade ela tem um gap de palavras. Ela lê, mas ela não sabe o que ela está falando. Então, o nosso pensamento hoje é investir na educação infantil, porque lá na frente, tranquilamente, ela vai se alfabetizar na idade certa, que é no segundo ano. José Lucas, e a gente sabe que a educação tem, por decisão constitucional, que receber 25% do orçamento de todas as prefeituras, o que, em princípio, parece muito dinheiro, mas a gente sabe que a folha de pagamentos consome uma boa parte desses recursos. E eu gostaria de entender agora, mais especificamente, nessa questão financeira, tudo que você tem feito com a equipe do Áquila lá, para você exatamente movimentar o caixa e fazer sobrar dinheiro para todos esses seus projetos. Como é que você está caminhando aí na área das finanças? Em conjunto com o Áquila, no início, essa análise administrativa de como investir melhor. Às vezes você compra um material que ele não tem tanta necessidade de uso, às vezes você compra aquele que precisa. Então, essas análises que nós estamos fazendo em conjunto, redução de horas extras, melhoria na logística de entregas. Então, nesse sentido, nós começamos a fazer análises melhores para poder sobrar um pouquinho de dinheiro, né? Porque a folha de pagamento ela consome muito, não tenha dúvida disso. E nesse aspecto, olhar detalhe das finanças é que deve fazer muita diferença, porque às vezes você olha assim, uma visão mais ampla e geral, você não vê onde você pode cortar, né, e ter ali 10%, 15%, mas quando você começa a olhar a miúde ali, detalhe por detalhe, e aí nesse ponto eu acho que a equipe da Carolina deve estar te ajudando, porque tem paciência para olhar cada contrato da prefeitura, e aí é que você descobre onde é que você pode ter um dinheiro de volta, né? Normalmente, quando a gente olha os elefantes passando, não só a coisa grande. A formiguinha a gente nunca olha. Então, às vezes, os picadinhos da formiguinha é o que nos ajuda a fazer alguns investimentos básicos, mas que para dentro da sala de aula ele é importante, né? Às vezes, um palito de sorvete para uma aula, né? Uma cartolina, um EVA, que seja... Nós estamos falando de coisas baratas, né? Então, você olhar e diminuir 1.000, 2.000, 3.000, lá na frente ele vai se tornar um montante que possa ser um elefante. Vamos falar agora um pouquinho de aprendizagem. Está nos seus planos melhorar as notas que a Rede Municipal de Capivari obtém nas análises que são feitas pelo governo federal, a partir do IDEB, né, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, e também no SARESP, que é o Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar específico lá do estado de São Paulo? É o nosso maior objetivo. Não tenha dúvida que hoje, na minha cabeça de planejamento, eu quero plantar uma sementinha que Capivari seja uma excelência na educação, não só em São Paulo, mas no país, que o pessoal passe a visitar o município para ver o que lá foi feito, né? Eu brinquei com a minha equipe que eu quero fazer igual o Juscelino Kubitschek, né? 50 anos em 5, né? Ou 20 em 2 ou 3 anos, né? Mas trabalho, né? Eu falo que para a gente atingir esses objetivos, o Estado e o governo federal, ele também precisa olhar numa pauta muito importante, que é a inclusão. Hoje nós temos um olhar diferente na inclusão no município de Capivari. Nós olhamos com equidade para todos, né? O governo federal e o Estado de São Paulo, quando eles aplicam as provas, eles não mandam provas preparadas para esse aluno de inclusão. Ela é a mesma prova para todos. E às vezes aquele aluno que tem uma dificuldade, né, que tem algum déficit, ele não vai conseguir fazer aquela prova, ele precisava de uma prova preparada. Nós compramos 3 óculos que ajudam as crianças com deficiência visual. Nós entregamos na escola, nós temos a aluna Alice lá que já utiliza ele. Ele tem uma câmera no óculos, então se ela está lendo um livro, porque a câmera lê o livro para ela, né? A voz, então, ela já fez algumas provas dessa forma, né? Então, a gente levou, ela não está enxergando, mas na mente dela ela está enxergando, né? A gente levou essa diferença para ela e há umas 3 semanas atrás nós entregamos para a aluna Fernanda uma cadeira adaptada para ela,
Hoje, essa semana o pessoal me mandou alguns vídeos que ela começou a interagir com os amigos, né? Quando nós fomos fazer a entrega de ovos de Páscoa, eu e o prefeito, nós a encontramos um carrinho de bebê, porque é o que a família tinha, toda torta, tudo, não interagia nada. E o Vitor e eu, nós pensamos assim, peraí, nós precisamos fazer algo diferente, né? Política pública, olhar para a população que é ela que a gente serve, né? Então nós fizemos essa compra, a concessão para elas, conseguimos outras duas com parceria com o nosso parceiro, o Cicobi Copilivre, um banco lá uma cooperativa lá de Capivari, que sempre nos apoia nessas questões. E todas essas suas ideias firmes e ousadas aí para a gestão da educação pública municipal lá em Capivari, eu imagino que seja necessário ter muita gente alinhada com você, porque você não consegue estar em todas as escolas, né, naquele tempo que você gostaria. Então, eu sei que a Carolina Mendes, que é a especialista do ACLA, que está com você nessa consultoria, com a sua equipe, me disse que você gostou muito da ideia de criar os multiplicadores, que são servidores públicos capacitados pela equipe do ACLA e que vão representando você, suas ideias, né, todo esse processo de transformação em cada escola. Exatamente como que eles trabalham? Eu sou um facilitador, estou de passagem, né? Então é um investimento ótimo para o município, ainda bem que o Vitor aceitou essa ideia, né? Nós conseguimos chegar nesse consenso e fechar essa parceria, só que nada de adianta você fazer uma consultoria ou uma parceria desse tamanho se você não treine pessoas que vão ficar depois. Então quem precisa aprender e treinar e saber? O servidor que lá vai ficar. Então ali a gente pincelou alguns servidores nossos que a gente entendeu que tinha o mesmo olhar que o nosso para poder multiplicar essas informações. Então é um trabalho que lá na frente ele vai se conquistar, mas os multiplicadores estão multiplicando mais pessoas, né? Então antes de eu vir aqui eu estava conversando com uma professora, né? E normalmente eu sempre pergunto para o pessoal o que eles estão achando da gestão, o que eles estão achando do meu trabalho, o que eu preciso fazer, o que eu posso melhorar, o que está bom para continuar e melhorar, né? E ela informou que ela está gostando da gestão, desse olhar de uma questão mais administrativa, né? Mais empresarial, porque os objetivos e os resultados eles acontecem, né? Então isso já demonstrou uma ideia do que a gente está pensando que está chegando lá, né? Então quer dizer que o trabalho dos multiplicadores está chegando. Você precisou de usar argumentos para convencer essa equipe, tanto dos diretores quanto dos professores, né, todos os servidores envolvidos, de que esse era o caminho viável. Você se lembra dos argumentos que você mais usou no começo? Eu gosto muito de futebol, né? Então eu brinco com o pessoal, vamos falar de um excelente jogador que o Brasil teve, que todo mundo lembra, né? Os atleticanos gostam, né? O Ronaldinho Gaúcho, ele sempre cortou caminho, né? Porque provavelmente na cabeça dele ele tinha um indicador dos melhores lugares para se jogar. Eu sempre falei para o meu pessoal, quando a gente tem um indicador, um índice, um processo, um procedimento, vai fazer que o quê? Não vai diminuir o seu trabalho, mas ele vai diminuir o tamanho da demanda para você construir ele. Você vai aonde está mais fraco. Quer dizer, no primeiro momento causa uma certa estranheza Sim. ter essa gestão mais profissional, mas à medida que os resultados vão chegando e eles chegam muito rapidamente, fica muito mais fácil de convencer que o caminho está certo. Aquele bom vendedor é aquele que ele compra o que ele está vendendo. Como que eu consegui mostrar para eles que essa veia de gestão ela é muito importante? Na questão das infraestruturas. Quando a gente começou a olhar e rever e melhor aplicar o dinheiro na educação, o dinheiro público, eles perceberam, opa, peraí, então dá para se fazer nas escolas em sala de aula. Né? José Lucas, a gente chegou aí ao final da entrevista, mas eu tenho mais uma pergunta para você, que é sobre algo que se fala muito, que a educação precisa de mais investimento, mas é disso mesmo que a nossa educação, aí eu estou pensando na educação do Brasil, especialmente a educação pública, é falta de dinheiro que não nos permite alcançar os resultados que nós gostaríamos em sala de aula? É lógico que com mais dinheiro e saber aplicar, você vai trazer mais informações, mais conhecimento aos professores. E nesse sentido, a gente pensa nos nossos profissionais da educação, nos professores, nós estamos reescrevendo o plano de carreira deles mais atualizado, que vai olhar bastante para eles diferente do que se olhava, né? Para que eles possam fazer mais formações e sejam remunerados a essas formações. Eu falei para o prefeito, né? Quando a gente conversou, ele falou, mas não vai estourar o orçamento? Eu falei, não, porque ele se paga. Né? Nós estamos investindo na própria educação nossa. Né? O conhecimento do professor ele vai ser replicado ao aluno na ponta. Então, quanto mais a gente ajudar ele a ter conhecimento, mais ele traz para a nossa rede. Com certeza, mais resultados coletivos são alcançados, né? Sim.
José Lucas, eu quero te agradecer muito por essa entrevista, por você ter vindo aqui a Belo Horizonte gravar conosco. Eu tenho certeza que o seu depoimento vai ajudar muitos outros gestores públicos, não apenas na área da educação, a entender como que os indicadores podem ajudar a performance da sua equipe de servidores, mas, sobretudo, para que você, como prefeitura, como órgão público, alcance os resultados tão necessários que sempre são prometidos quando um novo governo assume e que são necessários, a gente sabe. É preciso que a gente leve as nossas cidades para um patamar de excelência e a gestão é que vai fazer esse grande papel com as pessoas capacitadas, como você muito bem lembrou. Sucesso para você em todos os projetos que estão em curso e que você consiga até superar as suas próprias expectativas, que não são poucas, eu sei. Muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço a recepção. Falo que, primeiramente, tenho que agradecer ao prefeito Vitor e ao vice Bruno, que me apoiam, que acreditaram na minha pessoa lá atrás, né? Não era meta minha estar no poder público, mas quando eu decidi estar, foi decidir para eu trazer o conhecimento que eu tinha e ajudar o município de Capivari, né? Até porque estava tranquilo na empresa onde eu trabalhava, então não era projeção da minha vida estar onde eu estou. E ela se tornou hoje eu entregar o melhor do meu conhecimento. Eu estou ali para só ajudar e somar a todos, né? Não tenha dúvida que até o final do mandato do prefeito nós vamos estar com alguns objetivos entregues e, sem dúvida, felizes. Agradeço muito a vocês, poder passar um pouco o que a gente está fazendo lá e que outros possam ver, e o que precisar a gente está à disposição. É isso, está claro que você está muito empolgado com essa missão, viu? Parabéns. Obrigado. E para te darmos mais informações sobre esse processo de aprimoramento da gestão nas escolas, tanto públicas quanto privadas, eu vou pedir mais detalhes para a consultora Carolina Mendes, que trabalhou ativamente na criação da nova metodologia do ciclo virtuoso da aprendizagem, desenvolvida pelos consultores do Aquila. Carolina, bom dia, é muito bom te receber aqui no programa mais uma vez. E eu gostaria de começar a nossa conversa entendendo a relação que existe entre gestão e aprendizagem. Porque é senso comum pensar que a gestão só ocorre dentro das empresas, mas uma escola que tem a finalidade maior de formar indivíduos precisaria apenas ter um ensino de qualidade que leve ao melhor aprendizado possível? Bom dia, Inácia. É um prazer estar aqui novamente. A gestão e a aprendizagem, elas têm tudo a ver, porque não tem como você ter melhor aprendizagem se você não tiver uma boa gestão. Quando você fala de gestão na educação, você está falando de indicadores, de trabalhar com resultados. Então, a gente precisa saber, ter um retrato da Secretaria de Educação, das escolas, de como elas estão hoje em relação à aprendizagem desses estudantes, qual turma, qual segmento, né, qual ano de ensino tem contribuído melhor ou que tem tido um desafio maior em relação a esses resultados esperados, para que a gente trabalhe de uma forma muito assertiva. Então, a gestão, ela te traz esses indicadores, ela consegue medir onde a secretaria, o secretário ou o diretor de uma escola precisa atuar para reverter essa situação. Então, a gestão e a aprendizagem, elas andam juntas. E, Carolina, como que a metodologia do ciclo virtuoso da aprendizagem envolve os professores e também ali o restante da equipe diretamente ligada ao ensino, para que eles queiram usar também na parte pedagógica ferramentas que são típicas da gestão? É muito importante, Inácia, envolvê-los nesse processo, porque, afinal de contas, se eles não estiverem envolvidos, as coisas não acontecem. Então, como que é importante, como a gente envolve eles? A gente precisa analisar os resultados juntamente com o professor que está ali na turma, para que eles possam ver os seus resultados, quais escritores que estão com resultados insatisfatórios e que precisam ser melhorados. Eles fazendo essa análise desses resultados, eles conseguem enxergar onde eles estão e definir onde eles querem chegar. E, para isso, eles elaboram seus planos de ação. Então, os planos de ação são elaborados por eles, com o envolvimento deles, né? Eles sabem os desafios que eles têm em sala de aula. E aí, no decorrer do ano letivo, eles conseguem ver o progresso dos alunos, o progresso desses indicadores, né? Conseguem ver os resultados não só qualitativos em sala de aula, mas também quantitativos. Então, aí a gente consegue envolvê-los bastante nesse processo e depois eles levam isso para a vida inteira. Carolina, e quando você assume um novo projeto de consultoria em uma rede de ensino pública, qual é o setor que, em geral, está mais fragilizado, precisando de uma ação imediata?
Então, surpreendentemente todos. Todos têm uma certa fragilidade. Quando a gente fala de uma secretaria de educação ou uma rede de ensino privada, a gente está falando de algo que é sistêmico, né? Eles precisam ter essa visão sistêmica e precisam entender que a engrenagem ela precisa funcionar e todos precisam contribuir para que o resultado seja mais efetivo. Então, na parte administrativa, a gente tem um desafio muito grande em relação à otimização de processos, né, de compras, de merenda, transporte escolar, até a parte orçamentária também. Na parte de aprendizagem, eles também não têm costume de trabalhar com indicadores, né, a menos que sejam aqueles indicadores de avaliações externas. Então, a gente tem esse desafio no pedagógico, temos o desafio no administrativo, também no financeiro e também na direção geral, né, seja por meio do secretário ou de um CEO, diretor de uma escola privada, que muitas vezes eles também não têm esses indicadores, né? Não tem um planejamento estratégico muito bem estruturado, não tem projetos atribuídos para conseguir alcançar essa visão de futuro. A educação, normalmente, ela tem muitos projetos e muitas vezes desalinhados às suas metas, à sua visão de futuro. Então, eu falo que é um desafio para todos, né? A gente sempre enxerga essa melhoria, desde o secretário ou do diretor de uma rede de ensino ou de uma escola até a ponta que são os professores na sala de aula. Carolina, eu tenho mais uma pergunta para você, e é sobre a merenda escolar. A gente sabe o quanto ela é importante para milhões de crianças que costumam fazer na escola a sua melhor refeição do dia ou mesmo a única. Que tipo de problema é comum de você encontrar em relação à merenda, que é uma obrigação das escolas públicas? Então, Inácia, a gente encontra muito problema de estoque, vencimento de produtos, desperdício de merenda. Isso é muito comum de se encontrar nas secretarias de educação. Como você mesmo disse, às vezes é a única refeição que esses meninos têm no dia. Então, eles precisam se alimentar bem, então precisa ter um valor nutricional essa merenda e que a escola consiga oferecer uma quantidade satisfatória para esses estudantes. Quando a gente chega dentro de uma secretaria de educação, a gente percebe que eles não têm esse controle de estoque, nem de um estoque central, nem do estoque que é feito dentro da própria escola. Então, existe muito desperdício, existe muita sobra, às vezes muitas rotas que saem do estoque central para as escolas e essas rotas, às vezes, elas saem 2, 3, 4 vezes por dia. Isso é um desperdício de recursos. Mas a ideia dessa economia, de fazer uma gestão de estoque, saber como que quanto que é o custo da merenda por estudante, ela é fundamental, porque se a gente tem uma sobra, a gente consegue melhorar a qualidade dessa merenda, oferecer mais frutas, né, alimentos diversos. Isso é muito importante para esse estudante. Carolina, muito obrigada pelas suas explicações, viu? E eu fico aqui torcendo para que você tenha inúmeras oportunidades de levar essa nova metodologia de gestão a mais escolas brasileiras. Muito sucesso em seus projetos. Muito obrigada, Inácia. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Falar sobre educação é sempre muito gratificante. Falar sobre o ciclo virtuoso da aprendizagem é sempre um prazer. É uma metodologia própria e inovadora do ACLA que está sendo aplicada já em diversas secretarias de educação, com resultados belíssimos, né? Que vocês que têm interesse podem conferir, podem entrar em contato conosco para a gente poder apresentar mais essa metodologia e como ela pode ser aplicada não só no seu município, mas também no estado e também na sua rede de ensino. Bom, nosso programa fica por aqui. Para rever ou compartilhar o Gestão com a Identidade, basta você também acessar o YouTube do ACLA. E querendo falar com os consultores do ACLA, eles estão acessíveis pelas redes sociais ou pelo site. Semana que vem estaremos de volta com mais técnicas e cases para te ajudar a ser um gestor excelente. Obrigada pela audiência e até lá!